e o versículo de número 31. Está escrito: e quando terminaram de ridicularizá-lo, tiraram-lhe o manto e o vestiram novamente com as suas vestes, e então o levaram para ser pregado em uma cruz. Quando estavam saindo, encontraram um certo sirineu, Simão, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Toma o teu assento, por bondade. Eu quero ler com a igreja ainda mais 2 versículos para entregar uma palavra de Deus aos irmãos, amém? Marcos capítulo de número 15, versículo 21, amém? Marcos capítulo 15, versículo de número 21, amém? Marcos capítulo 15, verso 21, vou ler aqui com os irmãos. Está escrito: e constrangeram certo Simeão, sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. Lucas 23, versículo 26. Lucas capítulo 23, versículo de número 26. Diz a Bíblia: e quando o iam levando, tomaram certo Simão sirineu que vinha do campo, e puseram a cruz às costas, para que a levassem após Jesus. Queridos, hoje de fato é uma data festiva, porém um fato verdadeiro é que, embora nós celebremos a Páscoa, quase 70% dos cristãos não sabem realmente o que ela significa. Eu aprendi uma coisa com Deus, meu amigo pastor Rodrigo, há alguns dias, que é: eu não posso desfrutar daquilo que eu não conheço. E eu aprendi isso lendo um livro sobre o Espírito Santo. Da mesma forma, a Páscoa. Eu sei que muitas pessoas, e eu não quero aqui jogar um balde de água fria em ninguém, né? Eu sei que na nossa cultura, a nossa tradição trata a Páscoa como um dia de ressurreição, mas biblicamente a ordem é contrária a isso. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo disse que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então Páscoa fala de morte, Páscoa fala de sacrifício. E que tipo de sacrifício é este? Lendo o livro do Êxodo, nós entendemos que Deus deu a instituição da Páscoa ao povo hebreu. E Páscoa significa o quê? A expressão hebraica Pessah literalmente significa passagem, ou aquele que anda por cima, porque disse Deus para os filhos de Israel: vocês irão passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e à meia-noite o anjo da morte passará por cima das casas, e toda casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo passará, mas não entrará nela. Então Pessah
fala desta passagem. Só que Pêssar também trata de algo apressado. Os judeus precisavam celebrá-la muito rápido, porque Deus estava para trazer uma libertação para o povo de Israel. Dito isso, nos tempos de Cristo, haviam 7 dias de preparação para a celebração da Páscoa. Jesus, ele participará com os seus discípulos da última ceia, e considerando o fato de que Cristo está em um contexto judaico histórico, Cristo comerá com seus apóstolos ervas amargas, Cristo comerá o pão sem fermento, e Cristo participará de 4 cálices com seus discípulos. E em um dos cálices ele afirma dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque esse cálice é o cálice da nova aliança. Cristo estabelece uma aliança banhada em sangue. Eu preciso que você entenda essa palavra nesta noite. E este sangue não virá de cordeiros, virá do próprio Senhor. Se você ler a Bíblia, na carta aos Hebreus está escrito que o sangue de animais não pode purificar pecado algum, porque o sangue de animais é aquilo que nós chamamos de a alma como fator biológico. A lei de Moisés diz: a alma do animal está no seu sangue. Então não pode esvair o sangue, esvaiu a alma. Então Deus preparou um cordeiro perfeito, que todos nós aqui sabemos o nome dele. Qual é o nome? Qual o nome? E este cordeiro foi preparado quando, pregador? Segundo Apocalipse capítulo 13, você vai lendo ali os versos, a Bíblia está nos dizendo ali, que nos últimos tempos, todos adorarão a besta, grandes, pequenos, ricos, pobres, poderosos, todos adorarão, exceto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, morto na fundação do mundo. Então Cristo é o Cordeiro preparado desde a fundação do mundo. E Cristo vai morrer aonde, pregador? Cristo irá morrer em uma cruz. Queridos, uma das primeiras vertentes que nós teremos sobre a cruz é a imagem de uma letra. Imagine aí comigo a letra V de ponta a cabeça. Esta era a imagem de uma das cruzes primitivas. E é curioso porque aonde que ela começa, irmãos? Todos aqui imaginou aí uma letra V de ponta cabeça, amém? Imaginaram aí? Então vamos lá. Quando os viajantes chegavam nas estalagens e queriam dar descanso aos seus cavalos, eles apoiavam os braços da carroça sobre aquela viga e os braços ficavam parados ali. Algum tempo depois alguém teve uma ideia: e se eu prender um escravo desobediente a esta viga? Outro pensou ainda mais: esta viga me possibilita que eu chicoteie meu escravo, enquanto amarrado a essa viga em forma de V, ele caminha, ele é açoitado. Mas eles perceberam que a dificuldade seria na crucificação. Então eles tiveram uma outra ideia, um outro pensamento:
E é aqui que eu quero muito da tua atenção. Eu estou falando da morte do Cordeiro de Deus. Estamos em um culto pascual. Entenda isso. Eles pensaram: olha, vamos pegar o patíbulo. Diga comigo, patíbulo. Guarda bem isso aí. Se você ama estudar a Bíblia como eu, irmão, e tem uma caneta, anote isso aí, que isso aqui é maravilhoso. Eles pegaram o patíbulo e disseram: a partir de hoje nós vamos substituir a viga em forma de V, e os homens que morrerem em cruz agora carregarão um patíbulo. Pregador, o que é patíbulo, irmão? Olha como isso aqui é poderoso. Você, talvez muita gente assiste filme, né? Pensa em tantas coisas, que tem até uma cruz aqui, vou usar ela de exemplo. Jesus não carregou a cruz assim não, viu, irmão? Jesus não carregou não, tá? Essa peça aqui que fica em pé, ela ficava cravada na terra. A única parte que Jesus carregou foi o braço do pregador, mas eu vi no filme. Não vou nem comentar, hein, irmão? Então esse braço é o que Cristo carrega, e isso aqui era chamado patíbulo. Olha que interessante. Sabe qual que é a origem do patíbulo? Sei não, pregador. Sabe da onde os romanos tiraram ele? Vocês sabem aquelas portas antigas, que antigamente não tinha chave, né? Estou falando bem antigamente mesmo, viu, irmão? Nem o mais velho aqui existia ainda. E aí, quando as pessoas iam trancar a porta, o que é que eles faziam, pastora Graciele? Eles colocavam duas peças de ferro, e de noite eles trancavam a porta, pegavam um pedaço de madeira chamado patíbulo e travava a porta. Acho que alguém entendeu lá no meio. A ferramenta que está sobre as costas, ou que irá sobre as costas de Cristo, era usada para fechar porta e para abrir porta. Eu acho que agora metade entendeu. A peça da cruz que vai sobre os lombos de Cristo, ela era usada para trancar porta e para fechar porta. Trancar porta e fechar porta. E essa porta, eu tenho certeza, eu vou só perguntar, mas eu tenho certeza. Quantos aqui já entraram por essa porta? Deixa eu ver. Eu pensei que todo mundo ia levantar a mão, vou perguntar de novo. Quantos aqui já entraram por essa porta? Deixa eu ver. Você sabe me responder por que você entrou por ela? A porta estava trancada, não tínhamos o acesso até Deus. Sabe por que você entrou? Porque Cristo pegou o patíbulo que trancava a porta. Alguém está entendendo isso daí? Cristo coloca sobre os ombros dele. E eu imagino, eu vou com a minha cabeça aqui de pregador, alguém dizendo: essa porta tem que ser trancada, pegue o patíbulo. E alguém dizendo: não dá, está nos ombros de Cristo. Tranque a porta, não dá, está sobre ele. Oh, glórias a Deus. Cristo foi preso na noite de quinta-feira. A sua última refeição foi na ceia com os seus discípulos. Cristo fica aprisionado, e por volta da meia-noite a 1h da manhã ele enfrentará o seu primeiro julgamento, o julgamento do Sinédrio. O Sinédrio sabia que eles não tinham poder de condenar ninguém à morte, a não ser por questão política. Como a guerra era teológica, os romanos não deram importância. Eles levaram Cristo para Pilatos. Pilatos não viu erro nenhum nele. Levaram ele de volta para Herodes. Herodes zombou, Herodes criticou e devolveu a Pilatos. Pilatos então dá uma ordem que Cristo seja açoitado, e depois do açoite, crucificado. Eu quero que você entenda isso daqui, irmão, e não vou me prolongar muito, porque eu creio que Deus tem muito a fazer em nosso meio ainda hoje. Cristo, ele vai ser chicoteado, e com certeza você já sabe disso. Se você abrir a tua Bíblia agora no Salmo 22,
O salmo messiânico, que começa com a expressão Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É uma visão de Davi, é uma profecia de Davi, apontando para o sofrimento messiânico. E se você for lendo a profecia, você verá Davi dizendo assim: era possível contar os meus ossos, quando os inimigos zombavam de mim. Por que é que Davi disse isso? Por que é que ele utilizou essa expressão? Porque o chicote romano com 12 cordas possuía na ponta pedaços de osso quebrado e pedaços de ferro. Então toda vez que o carrasco romano batia no corpo, aquele osso, aquele ferro cravava na carne de Cristo, e toda vez que ele era puxado, ele arrancava a pele de Cristo. Quando ele arranca a pele de Cristo, Cristo agora vai sofrer de trauma sobre o seu nervo, trauma sobre as suas vias sanguíneas. Cristo vai sofrer dores alucinantes. Diz a Bíblia que ele levou 39 chicotadas menos uma, 468 cortes sobre o teu corpo. Querido, aonde você olhava em Cristo, havia cortes sobre ele, da sua cabeça até os seus pés. Diz a Bíblia que eles pegam uma coroa de espinho, eles colocam em tua cabeça, e a Escritura diz, e com um pedaço de cana, eles bateram sobre a sua cabeça, e aquela coroa de espinho cravou sobre a sua cabeça. Agora entenda, é neste cenário que eles colocam um manto sobre Cristo. Irmão, imagine comigo, este manto agora abraça as feridas de Cristo, esse manto abraça o corpo de Cristo, e quando Cristo vai ser levado para carregar a cruz, eles pegam aquele manto e com toda a violência eles arrancam do seu corpo. As feridas voltam a sangrar, a dor volta a aparecer, e é neste contexto que Cristo sai para carregar o patíbulo ou a sua cruz. Agora, deixa eu chamar a tua atenção aqui. Se você junto comigo fez uma leitura detalhada do texto, você irá perceber que Jesus não carregou a cruz. Como assim, pregador? Calma que você vai entender. Você irá perceber, se você leu com fidelidade o texto, você irá perceber que os romanos entenderam que a fraqueza de Cristo era tamanha que eles precisavam que alguém carregasse por Cristo aquela cruz. Então eles pegam um homem, um certo Simão Cirineu, certamente um judeu da diáspora, habitante da África, da região da Líbia, onde havia uma comunidade judaica. Esse homem, Simão Cirineu, ele vem da Líbia, da África, para a questão de Jerusalém, para participar da Páscoa. Ele pensa com ele, é só mais uma Páscoa, é só mais um cordeiro, é só mais uma festa. Mas o que ele não sabia é que naquele dia em Jerusalém ele iria encontrar um cordeiro diferente. O que ele não sabia é que naquele dia ele se tornaria, é isso que eu quero que você entenda, ele se tornaria participante do sofrimento do Cordeiro. Oh meu Deus do céu, vou repetir, ele se tornaria participante do sofrimento do Cordeiro, porque quando ele passa, ele é constrangido a levar a cruz de Cristo. Isso aqui, irmãos, é tremendo demais. Como assim?
sim, pregador. Quem gosta de ler a Bíblia aí, levante a mão para mim ver, levante a mão para mim ver. Todos aqui sabem que os nossos pecados não estavam na cruz, estavam sobre Cristo. Isaías disse: Ele levou sobre si, Ele levou, vou falar até você entender, Ele levou sobre si, Ele levou sobre si. Então Simão estava levando um pedaço de madeira, Simão estava levando um pedaço da estaca, mas a realidade é que o maior peso estava sobre o nosso Senhor. Pregador, não entendi ainda o que é que o Senhor veio pregar para mim. Você vai entender. Ele foi constrangido a levar, ele foi obrigado a levar a cruz junto com o Senhor. A primeira coisa que eu aprendi lendo este texto é: eu estou aqui e eu sei, olhe para cá, eu sei que todo mundo diz que cruz é prova, eu sei disso. Você vem para a igreja, teu marido não vem, aí você diz: pastora, tá lá meu marido, aquela cruz. Seus filhos não te obedecem, qual que é a primeira coisa que você fala? Ai pastor, meus filhos é a cruz que eu tenho que carregar. Põe a mão no teu coraçãozinho assim com todo respeito e diga: eu estava errado o tempo inteiro. Sabe por quê, irmão? Porque cruz não é teu filho, não é tua casa, não é tua igreja, cruz não é teu casamento, não. O que é cruz, pregador? Quem quer descobrir o que é cruz, levante a mão aí, que eu vou lhe dizer agora. Cristo morreu na cruz, e a cruz para Cristo é ministério, porque Paulo disse que na cruz ele estava nos reconciliando com Deus. Sabe o que é cruz? Cruz é ministério, meu irmão, cruz é chamada. Cristo disse: se alguém deseja me seguir, abandona tudo e pega o ar-condicionado e vem. Não, Cristo não disse: alguém quer me seguir, pega o travesseiro de algodão e vem. Não, Cristo disse: se alguém quer me seguir, deixa tudo, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me segue. Você pode dar um glória a Deus aí? Não, vamos lá, eu confio em você. Você pode dar um glória a Deus melhor aí? Repita comigo para nunca mais esquecer. Diga: cruz é ministério. E a cruz vai no teu ombro, não é do outro não. Cruz é a chamada de Deus para nós. Pregador, eu ainda não entendi o que você veio pregar. Vou tipificar agora para você entender. Fomos chamados para carregar a cruz. Fomos chamados para carregar a cruz. Fomos chamados para carregar a cruz. Só que fica interessante aqui, pastora Graciele. Sabe o que fica interessante? É que quando Cristo disse: toma a tua cruz e me segue, eu não sabia, pastor Cristiano, mas a cruz que eu carrego não é minha, é dele. Porque a cruz é a mensagem da salvação. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sirineu estava carregando e dizendo: rapaz, está doendo. E lá na frente Cristo dizia: você leva a cruz e eu levo o pecado. Sirineu, meu Deus, eu sei que parece loucura, mas quem é espiritual está entendendo. Não, quem é espiritual está entendendo. Sirineu carrega o patíbulo e Cristo vai dizendo: você carrega a mensagem, eu carrego os pecados, eu carrego a dor, eu carrego a mágoa, eu carrego tudo que te separa de Deus. Feche os seus olhos. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: toma a tua cruz e me segue. Meu Deus, Jesus me trouxe aqui para dizer: se você for constrangido hoje para levar a cruz que pertence a Cristo, você vai ou recua, você vai ou recua, você vai ou recua, você vai ou recua. Agora, irmão, eu
conto muito com o seu glória a Deus e aleluia. Alguns dias eu estava conversando com o irmão e ele começou a dialogar comigo, e a teologia tem tantas vertentes, e ele entrou numa vertente teológica de filosofia sobre nossos pais, e eu fiquei guardando a palavra. Ele dizia assim: pastor Cristiano, eu não posso crer em um Deus carrasco que faz os seus filhos sofrer. E eu dizendo, continue. E ele dizendo, não, porque se Deus é meu pai, eu não posso passar isso, eu não posso passar aquilo, eu não posso sofrer aqui, porque se eu sofrer, que tipo de Deus é esse? Que tipo de pai é esse? Aí eu olhei para ele com toda a humildade e disse: meu filho, eu te desafio a pregar esse evangelho lá para os crentes do Irã. No Brasil até funciona, mas vai pregar para os crentes que estão lá no meio do Islã. Se você ler a carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 4, sabe o que Paulo está incentivando a igreja? O apóstolo Pedro está dizendo para a igreja no capítulo 4 assim: amados, se Cristo sofreu fisicamente por vós, achai-vos também digno de sofreres por Ele. O problema é que as igrejas estão sendo ensinadas a desfrutar, mas ninguém ensina a necessidade de sofrer por Ele. Alamandarachória, Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. E se ninguém prega para você, eu vim pregar. Aprenda a sofrer por Cristo. Aprenda a carregar a cruz. Aprenda a perder. Aprenda a ser enganado. Aprenda a ser traído. Mas vai até o final. Ramandela macanda ramachori alamai. Orimianda lamasui candoi asteriai. Oribicando e assemianda ramanjori asseria. É hora da igreja de Cristo se despertar, colocar de novo a cruz nos ombros e caminhar. Cristo vai na frente e nós vamos carregando a cruz atrás. Ele vai na nossa frente. Fale línguas estranhas, fique à vontade. Salte, sapateie, rode, fique à vontade. A manifestação do Espírito Santo é espontânea, não é obrigatória, e não sou eu que comando, é Ele. Mas a mensagem Ele me deu, e a mensagem eu entrego. Tire a cruz da gaveta, tire a cruz do bolso. Cruz é para carregar no ombro. Chamada traz dor, mas é fiel o que nos chamou. Eu sinto Deus nessa palavra. Eu sinto Deus aqui. Alguém mais sente? Alguém mais sente? Alguém mais? Eu sei que tem gente me olhando decepcionada. Pregador, vim na igreja ouvindo que eu tenho que aprender a sofrer. Pregador, eu pensei que eu ia hoje ouvir que Deus ia me dar aquela casa de 15 andares. Deus pode até te dar, mas não é isso que te coloca no céu. Tome a tua cruz. Tome a tua cruz. Tome a tua cruz. Orianda la macanda la bashuria la bandara canda la bandara shoria la bandara bashuria la ba. Já estou concluindo essa palavra, mas Deus ainda está falando com alguém. Existe algo que tem incomodado a presença de Deus nesses últimos tempos. Ah, meu Deus. Estou dizendo isso com responsabilidade. Não vim brincar com profecia, não. Eu orava enquanto o Espírito Santo me disse: eu estou cansado de obreiros omissos na minha obra.
Espírito Santo falou algo comigo que me fez chorar. O Espírito Santo me disse: Josué, eu não preciso de mais pastores. Eu sou evangelista, e o Espírito Santo me disse: eu também não preciso de mais evangelista. Deus falou dessa forma comigo: eu não preciso que unja mais. Sabe por quê? Porque quando eu procuro, eu não acho nenhum disposto. O Senhor me disse: eu estou cansado de obreiros omissos. Eu estou cansado de obreiros omissos. Porque a igreja lá na toca do buraco ninguém quer assumir. A igreja está fechando porque não tem gente capaz de pegar a cruz nos ombros. Deus está falando com alguém. Deus está falando com alguém. Mas o Espírito Santo alegrou o meu coração quando ele me disse assim: mas Josué, tem uma coisa, eu não preciso que unjam mais sacerdotes e nem servo de sacerdote, mas eu tenho um Samuel para conversar. Quem é de Bíblia já entendeu isso daqui. O Espírito Santo alegrou meu coração e disse: ei, eu não estou procurando pastores, porque hoje tem pastor e não pastoreia. Eu não estou procurando missionário, porque tem missionário que não faz missão. Eu não estou procurando evangelista, porque evangelista que não evangeliza. Deus está dizendo: eu estou procurando amigo, eu estou procurando gente que faz. Se tiver pelo menos 3 dispostos essa noite, eu quero ser um. Aonde está o 2 ou 3? Dá um sinal com a tua mão. Não, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Aonde tiver, cadê o segundo e o terceiro? Mas levante naquele barulho que o céu ama e o inferno odeia. Satanás vai saber e o céu vai assinar que a igreja Remidos em Cristo começou na cruz, termina na cruz e vai até o final. Pregador, está doendo o ombro, mas vai. Pregador, está difícil, mas vai. A proposta é essa, não tem outra não. A proposta é cruz. A proposta é cruz. Pregador, por que eu tenho que ir para a cruz? Porque Paulo disse assim: eu estou crucificado com Cristo. Oh glória! Vou fazer uma pergunta um tanto quanto provocativa. Tem homens e mulheres de cruz aqui? Deixa eu ver. Vou perguntar de novo. Tem homens e mulheres de cruz aqui? Olhe para alguém pertinho de você e diga: você já está crucificado com Cristo? Não, pergunte aí, pelo amor de Deus, diga para ele: você já está crucificado com Cristo? Já? Você já está crucificado com Cristo ou não? Ou ainda tem algumas coisas do mundo que te atrai mais do que Cristo? Me ajude aí, se estiver difícil, dá um glorinha que vai melhorando. Mas eu preciso pregar. Você já está crucificado com Cristo? Ou ainda tem coisas que não morreram? Cruz é isso, é negar a si mesmo. Pregador, mas eu sou um cabra nervoso. Mas com Cristo tu vai aprender a sofrer calado, a ser humilde, a não dar o troco. Você entende? Eu já estou crucificado com Ele. Mas se você der um glória bem bonito, eu vou te dar uma notícia boa. Vai lá. Não, bem bonito. É muita gente para pouco barulho. Um glória bem bonito, eu te dou uma boa notícia. Vai lá. Aí Paulo disse assim: porque eu estou certo de que se eu estou crucificado com Cristo, eu estou certo de que se morri com Ele eu também viverei. Eu pensei que você ia pular da cadeira agora, mas tudo bem.
Aí Paulo disse: porque se Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e eu estou crucificado com Ele, então eu estou certo de que eu vou morrer, mas no dia da ressurreição eu estarei com Ele. Oh, eu sinto a graça maravilhosa dele aqui. Eu sinto uma graça maravilhosa, eu sinto uma graça maravilhosa, eu sinto a graça maravilhosa dele aqui. Eu já vou orar, mas deixa essa graça fluir em nosso meio. Marcos 15, 21, se puder pôr para mim ali por gentileza, para mim concluir a mensagem e orar pela igreja e com a igreja. Mas quantos estão entendendo o recado de Deus? Quantos estão? Marcos, ele disse assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre, de quem? De quem? De Rufo, que por ali passava vindo do campo, que levasse a sua cruz. Põe para mim por gentileza Romanos capítulo 16, versículo 13. Se você não der glória, que isso aqui você não dá glória com mais nada, meu irmão. Olha isso, Romanos capítulo 16, verso 13. Paulo está enviando uma saudação para a igreja. Quem leu ali já entendeu o negócio. Aí o Simão Cirineu é pai de Alexandre de Rufo. Aleluia. O evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Então João Marcos não chegou a conhecer Jesus, ele só ouviu. Então João Marcos diz assim: quer saber? Eu vou escrever aqui o nome de quem estava lá, para eles saberem que eu não estou mentindo. Aí João Marcos disse assim: Simão Cirineu, pai de Alexandre Rufo. A Bíblia não diz como Cirineu chegou em casa, pastor. A Bíblia não menciona como é que ele voltou para a África. Mas de uma coisa eu sei: a esposa converteu, o filho converteu, porque Paulo disse: saudai a Rufo. Não, quem é espiritual pegou. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e também a sua mãe. Se você puder, em último ato, levantar as duas mãos ao céu, eu libero uma palavra de Deus. Eu libero agora, leve a cruz para a tua casa, e haverá salvação na tua família. Pregador, eu preciso de estratégia para salvar minha casa. Não, você precisa de Cristo. Você precisa levar a cruz de Cristo. Haverá salvação na tua casa. Vai faltar cadeira nessa igreja, porque Deus vai salvar. Vai faltar cadeira, porque Deus vai salvar. Porque Deus já está levantando um povo aqui, que nega a si mesmo, que toma a cruz dos ombros e vai. Eu não sei como foi que Simão chegou em casa. Eu não sei o que foi que ele falou, mas eu tenho quase certeza ali, na conjecturação bíblica, que ele chegou dizendo: gente, não foi só mais uma Páscoa, esse ano foi diferente. Este ano ele morreu por mim e eu morri por ele. Oh glória, esse ano ele deu a vida por mim e eu dei a vida por ele. Este ano ele morreu na cruz por mim e eu fui crucificado com ele. Este ano não foi o cordeiro. E tem uma notícia saindo dizendo: não precisa mais sacrificar aqui, porque ele é o cordeiro perfeito de Deus, apontado por João Batista, dizendo: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você toma posse dessa palavra. Quem toma posse? 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 Vou concluir agora. Diga comigo: Cristo. Não, está fraco. Cristo carregou minha cruz para que eu carregue a dele.
pouco tempo, eu e a minha esposa, pode se colocando de pé, irmãos, que eu já vou orar por vocês. O pastor Cristiano falou para mim só até 1h da manhã, então já estou terminando, hein? Vocês entenderam a mensagem, irmão? Minha maior preocupação quando eu prego é que os irmãos entendam a mensagem, amém? Se vocês entenderam, eu me dou por satisfeito. Eu e minha esposa, poucos dias fomos pregar numa igreja. Na igreja tinha uma moça muito abençoada, fica no som da igreja ali, moça cheia do Espírito Santo, abençoada. A senhora vê, pastora, é lindo de ver como Deus envolve. E aí uma das irmãs da igreja, conversando comigo com a minha esposa, falou assim: olha, quando eu cheguei aqui, essa moça era muito fechada, ela não conversava, ela passava reto. E um dia o Espírito Santo falou para mim assim: ó, vai lá e abraça ela. Quando a irmã abraçou ela, ela começou a chorar. Eu estou falando de uma jovem, quem me ouve diz amém. Ela começou a chorar, o Espírito Santo começou a trabalhar. E essa irmã contou para mim, para minha esposa, disse assim: sabe aquela menina? Sei. Ela tem, quantos anos que ela tem? 17 anos de idade, mais ou menos. Ela mora sozinha, trabalha, se sustenta. Sabe por quê? Porque o dia que ela aceitou Jesus, o pai e a mãe dela colocaram ela na rua. Estou falando de uma jovem de 17 anos, que trabalha por conta, que paga aluguel, que mora sozinha, porque quando aceitou Jesus, os pais que servem outros deuses, disse assim: quer ser crente? Quer, vai ser crente na rua. E é pertinho de nós aqui, viu, irmão? Não dá nem 40 quilômetros de Ourinhos, não. Se alguém quer me seguir, deixa pai, deixa mãe, me segue. É doloroso, mas vai valer a pena. Oh, glória a Deus. Dói, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu tenho certeza disso. Aquela moça é crente até agora. E todo dia que ela ora, ela diz: Senhor, salva meu pai, salva minha mãe. Quem está entendendo? Pegue a cruz e não largue mais. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero ouvir o barulho da oração desta igreja. Senhor Deus e Pai, nós pecadores miseráveis, falhos e pequenos, e ao passar o Senhor nos constrangeu. Tem uma cruz aí, está disposto a carregar? Espírito Santo, em pleno século 21, em que as igrejas já não sofrem mais por amor a Cristo, em que cada decepção gera um crente desviado, em que cada frustração gera um crente que abre mão do cargo eclesiástico, em que cada provação o pastor se desespera porque é abandonado. Vem 5, Satanás leva 10, porque fomos criados como crente sensível. Ai, que eu não posso sofrer, que eu não posso apanhar, mas hoje o Senhor nos incentiva: venha sofrer por Cristo, se ache digno de sofrer por Cristo. Tome a tua cruz e me segue. Tome a tua cruz e me segue. O Espírito Santo já está movendo dentro dessa igreja agora. Tem gente aqui que parou de pastorear e vai voltar a pastorear, que parou de pregar e vai voltar a pregar, que parou de servir, mas vai voltar a servir, porque todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Tome a tua cruz e me segue. Feche os seus olhos, a presença dele está aqui. A oportunidade de orar é agora. A oportunidade de orar é agora. Só se preocupe em tomar a tua cruz, Espírito Santo de Deus.
Essa pessoa não vai salvar a família dela com a força dela, Senhor. Essa família não vai ser restaurada na força do braço, vai ser pelo poder e da obra da cruz em Cristo. Meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que a cruz é só um pedaço de madeira. Para nós o mais importante é aquele que foi crucificado nela, ressuscitou e está aqui. E essa noite, meu Deus fiel, derrame em nosso coração uma disposição espiritual para perder, Senhor. Derrame em nós uma disposição espiritual para perder coisas, para perder pessoas, mas não perderemos a cruz. A mandar a chorecando e a sé. Feche os seus olhos, continue orando. Não vou avançar muito mais, mas continue orando. Quero entoar aqui uma breve canção, mas você continue orando. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Continue orando em espírito aí. Mas contemplo esta, porque nela Jesus deu a vida por mim.